Oiê! Está começando mais um episódio do SMTcast, que é um projeto lindo, que a gente se orgulha muito, né, Vá? Muito. De poder contar histórias incríveis e inspiradoras dos nossos clientes e parceiros. É o lado B de várias pessoas que a gente conhece, né, nas reuniões de trabalho, no dia a dia, mas a gente não tem a chance de fazer algumas perguntas que a gente tem curiosidade, que a gente quer que mais pessoas saibam também, né? É o lado B que a gente tem o orgulho de compartilhar. E para começar, vamos apresentar esses seguidores. Vamos, não vamos ficar conversando muito aqui, que a gente quer já logo fazer um monte de pergunta pra eles, Então né? tá, então começa por ti. Eu começo. Então tá, eu vou falar aqui, tem duas pessoas, tá? Eu vou chamar ele, que é cofundador da CNI, Centro de Negócios Imobiliários, é formado em administração de empresas, consultor imobiliário há mais de 10 anos, apaixonado pelo mercado imobiliário, é pai da pequena Alice, marido da estilista e empreendedora Daniele. O Ronei é bastante analítico e busca ser bastante franco e transparente nas relações, guiando essa postura na vida pessoal e profissional. Já até falei o nome dele. É o Seja Ronei Dalri. bem-vindo, Ronei. Seja Tudo bem? bem-vindo. Tudo bom? bem? Agora Não, só um pouquinho. Tu vai me falar quem é Alice, porque eu também achei sei quem é Alice. Era só Eduarda. É só A Eduardo. Dani vai te dar. Não acredito! O que é isso? Meu Não. Deus, trocaram o nome da filha! O nome da minha pequena Eduarda. Que Eduarda. gafe, que gafe. Gente, Mas sabe o que produção. acontece? É que ele é um pai exemplar que deixa ela no País das Maravilhas. Me salvou, obrigada. Não foi uma Puxa. confusão. Foi intencional, foi intencional. Foi tudo combinado. Só pra Capaz fazer o- que a nossa equipe não ia Dani, errar uma coisa desculpa, dessa. desculpa. Só pra ele fazer o trocadilho. Isso aí. Mas Bom. enfim, independente de qualquer coisa, esteja bem-vindo. Obrigada Obrigado. por ter aceitado esse convite. Obrigado vocês por terem lembrado da gente. Espero que a gente consiga responder aí todas as perguntas, mas realmente agradecer esse momento aí por estar compartilhando com vocês. Ai, Ótimo, show de bola. Estamos obrigada. muito felizes. E também para Ele completar já essa deu, dupla. Já deu a deixa, né? Isso. Então, Juliano Falcão, também cofundador da CNI, é formado em administração de empresas, corretor também há mais de 10 anos. Ele ultrapassou o marco de mais de 10 milhões em vendas, tá? Olha, veja bem. É pai do Cauê e do Valentim. Muito brincalhão, como vocês já puderam, né, ter uma pitadinha, né, já no início do nosso bate-papo. Adora fazer imitações, então assim, ó, acompanha o episódio até o final, porque assim, Alguma a gente coisa não vai a sair. gente não vai deixar ele passar sem fazer uma imitação. E tem uma característica muito marcante, que tem na sua personalidade sempre o intuito de exaltar a qualidade das pessoas que estão à sua volta. Seja bem-vindo, Juliano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com A vocês. gente acertou o nome dos filhos, né? Desse sim. Dos- Os outros dos deixamos filhos, oculto. Dos filhos, sim. Dos filhos, Mas sim. dos números de venda, não. Não, já outra... Não, é É muito que a gente mais. Já combinou foi. alguma coisa que tá errada, entendeu? Ah, Já sim. passou, já. Já Passou. Ah. Mas isso foi agora de manhã, então. Sim, na Por verdade quê? foi de madrugada. Tá frenético, né? A gente tem uma frequência de vendas. Ai, que Show. bom. Muito obrigada, então, por vocês estarem aqui com a gente. É um bate-papo bem leve pra gente conhecer um pouco mais sobre vocês. A gente já conversa, já tem essa parceria, né, com a CNI. Mais Mas a agora- Semira do que eu. É. E eu que tô fazendo sim. as perguntas aqui, na verdade. A Semira já sabe algumas É, respostas. muita Sim. coisa eu já sei, pois é, mas que falha é essa, né, da Alice na País das mas Maravilhas. Mas vamos Foi superar, combinado, vamos supera. superar. Ela é a Duda no País das É Maravilhas. isso, Isso. princesa linda, né? Por Maravilhosa. isso. É isso aí, com certeza. Aí eu já vou começar perguntando, Tá, tá? bom, vamos lá. Eu quero saber, vou começar pelo Ronei, mas vocês dois, vocês sabem que os dois vão responder aqui pra não nós, vou poder tá? fugir dessa. Não, Não vão pode? fugir da raia. Me ajuda aí. A gente fala bastante, não tem como separar muito, assim, né, a pessoa fora do trabalho e dentro do trabalho, mas a gente queria saber, assim, como que é o Ronei, o que conecta o Ronei nesses dois ambientes, sabe? Com a família e lá na CNI. Legal. Vamos lá. Eu me vejo, né? Eu sempre Pelo brinco espelho. Hã? Pelo espelho. Pelo espelho também. Como é Eu diante? sempre me vejo, eu falo que eu sou muito chato no bom sentido e eles brincam comigo que eu sou perfeccionista. Então, isso eu tenho na minha vida pessoal. Minha esposa também às vezes me xinga, mas eu gosto tudo com muita exatidão, as coisas organizadas, e acaba que eu levo isso pro meu lado profissional, né? Sou tanto em casa, eu quero as coisas alinhadas, as coisas certas, sou chato mesmo, né, no bom sentido. E Criterioso, talvez. criterioso, isso aí. E da mesma forma no meu trabalho, enfim, no modo de trabalhar, no modo de agir, até no escritório, eu sou muito criterioso com as coisas alinhadas, tudo. Virginiano.
Sou libriano. Olha! Eu sou libriana e não sou assim, que engraçado. Não, Deve ter um Ele não é mais ascendente. virgem. passa é um mais mês lá no virgem. escritório que tu vai ficar. Eu acho que ele tem um ascendente. Só Sim. pode. Ah, deve ser. Então, assim, isso é algo, assim, muito forte da minha vida pessoal que levou meu lado profissional a buscar sempre isso, tá? As coisas alinhadas, as coisas certas. Então, é um ponto que eu acho que eu tenho muito forte, tanto na vida pessoal e profissional. Eu trago muito isso de casa para dentro do escritório e do escritório para casa. Então, é algo que eu acho, de certa forma, essencial. Tento ajudar da melhor forma. O intuito é sempre trazer coisas melhores e das melhores maneiras com o Juliano, o pessoal lá no escritório. Sim. Então, que seja benéfico a todos. Eu acho que faz bastante sentido até pelo nicho, né, que tu escolheu, que são Sim. pessoas também que exigem, né, um Alto nível de critério. exigência, né? Exatamente. Muito cuidado com os detalhes. Uhum. Mas e tu, Juliano? Quem é o Juliano, né? Tanto pessoal e o lado profissional? O lado B. O lado B. Os O do- lado todos B. os B, C, Todos os lados. todos. O lado B, A e C, enfim, todo o alfabeto é a única pessoa. Eu, tanto no trabalho, família e, enfim, profissional, eu procuro ser uma pessoa que gosta de outra pessoa só. Qual o sentido? Tanto no atendimento ou em relações com outras pessoas, clientes, amigos, eu sempre eu procuro me colocar no lugar dessa pessoa. Se ela se ela quer vender, comprar, ou talvez só está consultando o mercado, né? Então a gente tem isso de orientar, e eu me coloco sempre no lugar dela para conseguir ajudar, né? Porque a gente cuida de pessoas, né? Então a gente é mais do que vender. O que tu faz? A gente cuida de pessoas, a gente cuida de famílias, a gente faz uma gestão de patrimônio. Ah, mas vender imóvel é consequência, né? Então a gente faz toda essa parte de auxiliar. E muitas vezes o cliente nos procura querendo comprar, e a gente, da melhor maneira, conduz ele entender que ele às vezes está morando bem e não sabe, né? Ou ele quer vender, ou ele está vendendo às vezes e também não sabe porque ele quer vender, e na nossa orientação a gente consegue conduzir ele, tipo, em vez de tu vender, tu investe, coloca como parte do negócio. Por quê? Porque a gente cuida de pessoas, né? Então a gente cuida de patrimônio, e essa é uma sequência. Então eu faço isso nos negócios, e com a minha família não é diferente. Eu vou me doar e ser o melhor, porque é assim que eu gosto de receber. Tá? Então o que eu espero do próximo é o que eu tenho dentro de mim. Eu acho que uma coisa muito legal nossa, assim, que vem de encontro, a gente leva muito... A gente gosta de ser tratado, todos gostamos de ser tratados bem, né? E a gente gosta muito de tratar os outros bem. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal, que nós temos uma maneira muito humilde na nossa vida, da onde a gente veio. De certa forma, a gente lutou para chegar hoje a gente está, né? E lutamos até hoje, né? E continuamos, e a gente Beleza. sempre tem a melhorar. Isso é fato, sempre vamos ter. E a gente gosta muito de tratar as pessoas bem, e a gente fica às vezes chateado se alguém Não devolve da mesma maneira. Então a gente é muito coração aberto para isso. Eu acho que isso é uma coisa... Uma característica característica forte. bem forte nossa. E quando o Juliano falou ali, às Isso vezes mesmo. orientar o cliente a não comprar, ele faz isso mesmo. Sim, isso É, é muito tipo, legal, porque não é só vender, socar, né? Exato. Empurrar. é que a venda, ela vai ajudar, lógico, na nossa meta, mas ela, muitas vezes, é o único imóvel que aquela família vai comprar. Ou, às vezes, é o único que ele tem. Sabe? Então, a nossa orientação, tipo assim, vai fazer diferença na nossa vida, sim, mas ela muda a vida de uma família. Sim. Né? Então, Ter essa consciência. então, mas é difícil, claro que é. Quando a gente lida com dinheiro, valores, essas decisões, elas não são fáceis. Mas nos negócios, muitas vezes, o dinheiro não é a principal... né? Não é eu o costumo principal dizer que motivo, ele paga né? as contas, Exato. né? Isso. Mas ele não compensa, ele não... Ele acaba que muitas vezes Ele não sustenta também, né? Isso aí. Se vocês têm o propósito de humanizar ainda mais esse negócio,
ele vai reverberar de uma maneira que o universo devolve depois, né? Sim. Quando o Rony fala nessa nossa essência de simplicidade, eu vejo isso, ou humildade, é tu se colocar no lugar do próximo. E como a gente veio, digamos, podemos dizer do nada e não ganhamos nada de ninguém, muito pelo contrário, a gente talvez batalhou e batalha para ainda, enfim, Evoluir, crescer, se né? envolve para estar crescendo. Então, o que acontece? A gente se coloca no lugar dessas pessoas que também estão na mesma batida. E os nossos clientes, na sua grande maioria, acontece que eles também têm uma frequência muito parecida. Clientes que vieram do nada, não ganharam nada e hoje prosperam e estão numa crescente. Eu queria até perguntar, até nem tá aqui nas linhas aqui de perguntas, mas vocês a gente falou que vocês então atuam há 10 anos, né? Nessa área, vocês fizeram outras atividades antes de serem corretores, assim. Como que também isso ajudou, né, no desenvolvimento? A gente sabe que toda experiência é muito válida, né? Eu e o Rony nos conhecemos no clube de dança, né? Um tirou o outro pra dançar? Como é que foi? Não, olha, o comediante Ai, não não. podia Não ser, foi. ele tinha que estar Não, presente Deixa aqui. eu responder primeiro, então. Porque se o Juliano responder, ele vai ficar o resto da tarde. Eu brinco porque, assim, todo lugar que a gente vá, o Juliano passa na frente e ele fala, já trabalhei. Ali quando eu trabalhava em tal empresa, no horário do almoço eu descansava ali. Aqui eu já trabalhei, ele encontra alguém na que legal. rua. Meu ex-colega de trabalho. Inúmeras profissões, inúmeras. Então, Polivalente. 30. Eu fiz de tudo até agora, tenho certeza, sou corretor, agora eu parei. exato. Então não tenho dúvida nenhuma. Ah, Mas é verdade. Até esse tempo, um cliente nosso, não. Outro fez um monte de coisa na vida e conhece um monte de gente. Eu tô um mentiroso, lembra, João? Exato. Eu digo, não, não menti. Vou nem ver que eu realmente conheço as pessoas. Né? Sim. Mas olha que legal, né? Conhece bastante gente também Bastante. e tudo agrega nas experiências, né? Eu sempre digo assim, o nosso venda, principalmente o nosso ramo, ele envolve muito relacionamento. Acho que tudo na vida hoje envolve relacionamento. Então, nós não viemos de berço com relacionamento social do nível alto. Por mais que hoje a gente intermedia negociações, cuida de famílias, tenta orientar da melhor forma, a gente conseguiu trabalhar um nicho de mercado hoje muito legal. Então, assim, a gente foi conquistando. De que forma eu vejo que a gente conquistou? O Ju, nas profissões que ele já teve anterior, eu também me encontro como corretor e me encontrei de fato. Então, assim, só respondendo diretamente a tua pergunta. Eu iniciei quando eu estudava com 14 anos numa fábrica de calçado. Falei para meus pais que eu queria trabalhar. Meu pai falou não, queria pagar minha faculdade até eu me formar. E eu falei que eu queria trabalhar. Comecei a trabalhar na fábrica de calçado. Tive um posto de lavagem. Antes de ser corretor, eu tinha um posto de lavagem. Empreendedor, Então, desde sempre. Lavava carros, literalmente. E algumas pessoas me falavam, tu gosta de conversar, tu gosta... Por que tu não trabalha com vendas? E eu me segurei muito quanto a isso. E tive uma lan house também, no meio do caminho. E certa vez um outro amigo meu insistiu, cara, faz um curso de corretor. Eu fiz o curso de corretor. Então, assim, profissões até hoje, eu tentei no ramo do calçado, fui empreendedor numa lan house, mas foi na venda, e de fato na venda de imóveis, quando eu iniciei, em 2000 nossa, faz tanto ano. 13 anos, vai fazer 13 anos. Sim. Então, foi onde eu me encontrei. Então, sim. por isso que eu quis responder, porque ele vai ficar o resto da tarde agora. Não Ele vou, tem só todo vou um falar repertório. só tópicos. Eu não vou falar de tudo, senão a gente vai passar 3 dias aqui de tudo onde eu passei. Tu morou mas- fora também, né? Morei 1 ano e meio na Inglaterra. Que bacana. Fiquei um período em São Paulo, fiquei outro período em Santa Catarina e depois fiquei em Novo Hamburgo. E estou aqui não sai, daqui não saio, né? Mas enfim, acho que de todas essas histórias, uma dela que marca é quando eu estava em Londres, né? E eu precisava pegar um trabalho e eu tinha dinheiro só para uma passagem de ida ou de volta, né? Então, mais ou menos, eu fui correndo atrás do ônibus. Deu mais ou menos uns 10 quilômetros, né? E eu fui, acho que eu acompanhei uns 20 ônibus até saber onde que era esse emprego, né? Daí eu vi onde que era. Ele foi correndo atrás do ônibus para saber o caminho. Porque na Inglaterra, cada ponto de Tu ônibus... trabalhou lá também. Sim, cada ponto de ônibus te dá o percurso aonde que tu vai indo, né? Então eu ia correndo uma parada a outra, porque pra mim ver onde o ônibus estava indo.
tava indo. Eu sabia que aquele ônibus ia me levar no trabalho. Daí eu fui, cheguei naquela parada, vi onde que era o lugar, fiz o teste. E eu era obrigado a passar naquele teste, porque Não tinha nenhuma chance. Fiz o teste, passei. Daí acho que era meia-noite e pouco, eu peguei aquele dinheiro da passagem e voltei para casa. Foi um período ali um pouco conturbado que hoje eu agradeço, né? Porque os momentos difíceis e tudo que a gente passa sempre contribui, né? Pra gente ser o que a gente é hoje, né? Com A gente certeza. acredita muito, assim, nesse repertório, assim. Tudo leva pra onde a gente chegou no momento que a gente tá agora, né? Então, Sim. o empreender também é um estado de espírito, né? Eu acho que mesmo que tu não seja dono de um negócio, tu sendo contratado, quando tu estuda, qualquer atividade que tu faça, o empreender naquilo ali é uma atitude, na verdade, né? É se diferenciar, correr atrás, escolher o melhor caminho, né? Mas a gente tá falando aqui, né, sobre projetos e tudo mais, e no vídeo de Dia dos Pais, né, que foi publicado recentemente, enfim, vocês falaram que ser pai, né, é um dos maiores projetos de vida. Então a gente queria também saber, assim, como que a paternidade a gente sabe, nós somos mães, né, e é um 360 que dá na vida, né, da gente. Então, mas como que isso contribuiu, como que isso modificou vocês também como pessoas, né, e como nesse processo? Profissionais, empreendedores também. É, isso aí. Eu acho que eu sempre gostei de criança, eu gosto de criança. E meu pai hoje é falecido, mas eu não tive um convívio tão grande com meu pai. Então isso sempre me levava, quando eu tiver meu filho eu quero ser mais próximo. E a Duda nasceu em 2018, então mudou a vida. Acho que quem é pai, quem é mãe sabe o quanto isso muda. A gente entende o que lá atrás os pais da gente falavam assim, quando tu tiver um filho, tu vai ver o que é um amor. Até isso acontecer, a gente acha que não besteira. É besteira. Exato. Então, a Duda até chegou num momento profissional que eu saí de uma empresa que eu tava há anos, eu larguei tudo, um mês antes da Duda nascer. Então, eu iniciei esse novo projeto na época com muita vontade, muita garra, porque eu sabia que ela estava chegando, eu precisava ter tudo pronto para ela chegar. Então, assim, isso me marcou, porque eu lembro até hoje, porque foi um desafio muito grande, eu um mês antes largar tudo confortável do jeito que eu estava para empreender numa nova etapa. E a Duda, depois que chegou, eu sempre brinco, eu boto às vezes um stories, outro dizendo assim, que ela é meu combustível. Sim. Então, assim, a gente ver eles sorrindo, ver brincando, isso nos dá muita energia. Tu poder, algum momento, fazer algo diferente com eles, passar um momento diferente com eles, isso te dá muito mais vontade de fazer as coisas darem certo, poder estar mais tempo com eles também. Por mais que empreender demanda muito tempo, né? Muita dedicação. A gente tem uns horários bem loucos aí. Sim. Então, mas é fazer dos momentos que vocês conseguem estar juntos qualidade de especiais, tempo. né? Qualidade do tempo, sem isso dúvida. aí. Então, eu acho que filho vem só Pra somar, para engrandecer, para somar. Eu gosto muito da minha filha, a gente quer mais um filho, mais uma filha, que Deus quiser. Então, gêmeos, tomara. Gêmeos. Que coisa linda. Alice, talvez. Alice. Se eu não me engano, até é um nome que a minha pequena falou já, se fosse uma mana. É uma premonição, na verdade. Porque a gente tá fazendo uma aqui, mãe de Naia, viu? Então, assim, eu vi na água aqui alguma coisa. É algo muito... Eu vi no bolso dele doer. Filha é tudo de bom. Me amadureceu como pessoa, me ajuda a amadurecer profissionalmente em busca do realmente dos meus sonhos, do que eu sonho para ela, para minha esposa, como família, enfim, pro todo das pessoas que me cercam. Eu acho que é um conjunto de coisas. Então, quem é pai, quem é mãe, sabe o poder de um filho, o que ele te traz, o poder que ele te dá em relação a ter forças, a correr atrás e fazer muito mais. Então, a gente gosta muito, o Ju é um super paizão, tá sempre aí com o Valentim pra cá e pra lá. Então, a gente tem uma conexão em questão de, assim, querer fazer mais, e sabemos para quem a gente quer fazer mais, além de para nós. Tem um propósito desse... Temos um propósito e a gente quer ajudar. A gente não tem propósito de fazer algo errado, e sim de fazer da melhor forma,
da mesma maneira que a gente quer pra gente, a gente quer fazer pros Sim. outros. Não, é até uma inspiração pros filhos também, né? Exato. Já não quero antecipar, mas um legado que a gente imagina é algo que venha natural, que é essa história, essa doação, assim, Essa dedicação, né? de entregar mais. A gente procura sempre entregar mais do que a gente é contratado ou pedido. Não só numa documentação, no contrato, no imóvel, né? O cliente veio por imóvel X, a gente vai entregar um X plus, né? Então, já entrando no assunto ali de ser pai, é algo que é difícil, inclusive, mensurar, falar. Transformador, né? É transformador. Acho que tu tem oportunidade, tenho certeza, tu tem oportunidade de ser uma pessoa melhor quando tu é pai, tu é mãe, né? Então, são momentos da vida que tu começa a refletir e lembra quando pai, mãe, tu vai ver um dia, sim. E tu cai mais a ficha quando tu pensa assim, no meu tempo, né? Então, tu vê que realmente passou, graças a Deus que passou, a gente está aí, estamos bem, mas ser pai é único, é uma coisa que é difícil, inclusive, de falar, porque a gente consegue se atualizar, a gente troca o nosso chip e a gente atualiza o nosso iOS ali para ser uma pessoa mais aberta, mais tolerante. Sim. Né? Muitas vezes, antes de ser pai, chegava num imóvel onde tem criança, putz, tudo desorganizado. Tudo bagunçado. E Aí agora? tu acaba tendo uma empatia agora muito Hoje- maior. Olha, só fica um pouquinho mais perto do microfone, de repente leva E o que eu vejo que agrega, assim, como vocês trabalham com famílias, né? Aham. Vocês trabalham com crianças, então a paternidade também acaba contribuindo para isso, porque o foco de vocês é família. Então, quando a gente tendo hoje isso- chega e vê o imóvel, a gente já fica quietinho, já vai e organiza, porque sabe Eu acho que as pessoas sentem na gente, por exemplo, que a gente se identifica com criança, porque É. a gente Sim. A Eu gente gosto de conversa criança. com a criança, a gente, com todo respeito, se a algum momento aperta uma mão de uma criança, enfim. sim. Tem crianças, às vezes, que vem a gente, alcança alguma Isso. coisa, Sim. um brinquedo, porque é novidade. Nós somos pessoas desconhecidas, por exemplo, na casa deles, quando a gente vai conhecer a casa. Sim. Então, a gente gosta muito e acha que é alguma coisa, é algo que se as conecta, pessoas né? Porque é se natural, é nosso, e né? sentem na gente Sempre. isso. Eu sou uma que eu gosto quando as pessoas interagem com a minha filha, porque é uma maneira de respeitar. Sim. Porque a gente tem mania de achar que criança não tem querer, E não tem, precisa escolher. pensa, né? Ela tem total. Eu É, acho que a ela nossa participa, geração né? de pais e mães, ela é a que mais respeita, né? Sim. As crianças. A gente, quando era criança, não era tão respeitado, né? Sim. Então a gente respeita muito mais. E eu acho que faz todo sentido. A gente tá transformando também, né? Sim. A humanidade fazendo isso. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que seguir nessa batida, né? Eu gosto quando as pessoas respeitam, assim, a minha filha, sabe? De ouvir o que ela tem a dizer e tal. Eu acho que isso é muito bacana. E da parte de vocês ainda mais, porque é o sonho das famílias, né? E a gente, assim, acompanha, observa vocês, né, com esse trabalho da SMT para a CNI, o quanto que vocês têm essa preocupação, vocês sabem que vocês, querendo ou não, estão dentro da intimidade dessa família. Vocês falaram antes, vocês lidam com um sonho, como que é lidar com o sonho das pessoas, e se vocês têm algum sonho que talvez vocês tenham vontade de realizar e que ainda não foi realizado. A gente passou antes na padaria e comprou dois. De mumbu ou Cadê? de creme? Cadê? Creme. A gente deixou no carro. Mas, Mas sem Vamos, fugir da tá. resposta. vai lá, Tem Rony. é, Vai Pode, com teu pode sonho. iniciar. Agora tu inicia. agora tem Ah. um sonho, sabe o peso da responsabilidade de conquistar, de ajudar as famílias a conquistar um sonho. E se tu tem algum sonho que tu almeja, Ainda vai realizar. Tenho, sei, vejo ele. pode compartilhar Claro. conosco. Chegar, sei lá, talvez todo corretor imagina, ou pelo menos eu imagino, um dia ter minha incorporadora e deixar isso pronto e observar, né? Não quero... Por exemplo, eu falo para o Rony, a gente contém essas conversas, a gente tem um tempo de mercado. Sim. E logo vê uma geração com metaverso, vai vender imóvel, vai vender lote, vai ter o Serena Espaço. Space aí, que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Mas conseguir construir esse patrimônio em um determinado tempo e aos poucos deixar esse legado, essa empresa acontecendo para uma outra geração, né?
seja uma incorporadora com imóveis próprios ou fazendo uma gestão, inclusive a CNI como franquia. Né? Então, eu tenho esse entendimento, penso e consigo visualizar isso entre... Vamos lá, eu tenho minhas metas de 5 e 10 anos, né? Pode ter certeza que, para mim, eu consigo enxergar. Né? Não sei formato, né? Até porque acredito que nesse 1 ano e meio de CNI... as coisas aconteceram melhor do que a gente imaginava, graças a Deus, e o nosso trabalho. Então, quando eu digo que eu tenho sonho, é porque eu tenho certeza que nós vamos possível, realizar. que é possível realizar. Eu não tenho dúvida. Sim. Eu consigo ver mais do que no meu painel de anotações. E às vezes coisas que eu já pensei quando veio o Ronei, o que tu achou disso? Eu já tinha anotado, sabe? Eu não Sim, tem uma sintonia. Né? Até mesmo, tipo assim, antes... Bom, nós trabalhamos junto na mesma sala, então essa sintonia, às vezes ele está conversando ou eu estou conversando, um entra ou sai, tu nem percebe, ou vice-versa. Então, mas essa conexão de quase 12 anos aí, trabalhando junto, tu não precisa às vezes falar para entender o que o outro está. Né? Mas isso acontece com os clientes também. Às vezes a gente conversa com o cliente no atendimento e ele nem te falou, tu já sabe onde tu vai conduzir. É ter essa sensibilidade. Sim. E isso acontece porque a gente se importa de verdade, né? Se colocando no lugar da outra pessoa, né? Eu acho que vocês já terem também descoberto a profissão, né? E saberem que esse é que vocês querem fazer pro resto da vida, aquilo tudo, querendo ou não, um sonho que se realiza, né? Porque muitas pessoas buscam isso, às vezes, por uma vida inteira, né? Mas tu também, Ronei, o que tu identifica como um sonho que tu já realizou, talvez seja essa questão da profissão, mas o teu maior sonho, né? Tu tem ainda, assim, sonhos que tu pode compartilhar com a gente? O Juliano falou, óbvio, vocês têm um objetivo em comum com a CNI, né? Sim. Mas o teu maior sonho? Eu acho que sonhos todos temos e sempre teremos e continuaremos tendo novos sonhos, né? Olha só, filosofia. Filosofia. Então, claro que a gente sempre almeja algo. Eu digo assim, com o tempo... Tem um café? Eu tô percebendo... Tô na reserva aqui. Tô percebendo que nada adianta um sonho, dinheiro, nada... E cada vez mais isso é prova, muitas pessoas, a maioria das pessoas sabe, se não ter saúde. Saúde é o primordial. Então, algo que eu me preocupo muito agora tendo filho e penso isso diariamente é tipo, será que ela tá bem? Será que ela vai ficar bem? Ela tá com 4 anos, mas eu já tô preocupado com isso. Às vezes eu vou dormir e fico pensando, será que ela não vai passar por nada? Será que a minha saúde tá legal? Eu vou continuar trabalhando dessa forma que eu trabalho, porque os nossos horários são muito loucos. Então, a gente não é mais do que ninguém. A gente apenas sabe onde a gente quer chegar. No nosso entender, a gente demanda muito, muito tempo mesmo do nosso dia, da nossa semana, enfim. Então, assim, para te ter essa garra e se manter assim, tu tem que ter saúde. Então, o primordial, eu acho que é o sonho de ter saúde e a minha família ter saúde. Porque se tu vê um familiar bem, se tu vê tua família bem, tu trabalha diferente, né? Tu te porta diferente. Se tu tiver com saúde, estiver feliz, tu trabalha diferente. Sim, tu consegue buscar, né? Não, eu acho que faz muito sentido, total. Porque às vezes, né, a gente precisa fazer as coisas e talvez... né, coloca de lado, não tá muito afim de fazer aquilo. Tem atividades que a gente gosta mais e menos, né? Agora, quando a gente não tá bem de saúde, alguma coisa, tu não consegue fazer nada. Não consegue as fazer. coisas não rendem. Isso, tu Fica fica amarrado, limitado, mesmo né? que tu queira fazer, até mesmo aquela atividade chata, tu não consegue, não tem... Então, eu acho que isso, realmente, assim, quando a gente não tá com a saúde legal... E uma coisa assim que eu achei todo o resto, né? bem curiosa, eu fiz uma consulta com um médico e eu achei legal, assim... que eu falei pra ele que eu fazia jejum e tudo mais. E aí ele falou uma coisa, assim, bem legal, assim, pra mim. Ele falou, mas tu tem uma agência, né? Tu precisa ter ideias, né? Eu falei, sim. Ele falou, péssimo jejum. Porque teu potencial cognitivo precisa estar em alta performance, então tu precisa te alimentar. Tu tem que ter uma alimentação rica em nutrientes. Então, por que eu tô falando isso? Que se a gente não tiver uma saúde, a gente não consegue ter performance e alto rendimento. Perfeito. Então, assim... E essa autoanálise, importante, né? Porque uma hora a conta vem. Né? Então, e a gente não é mais tão novinho, a gente tem que se dar conta disso. E uma coisa... Nós estamos com 25 anos,
babies eu aqui. tô com Sou eu a 22. velha Eu tô do com rolê. 22, eu falei com 22. Eu sou a velha do rolê. 22. Mas, então, assim, vindo de encontro mentira, com a tua 22, pergunta, eu né? vi. Não, 21. É 21, na verdade. Vai fazer 22. Vocês têm umas carinhas de bebês mesmo, né? Eu tô com 25. Tá. Então, assim, Pleno. realmente, a saúde, eu acho que sonhos, que nem eu iniciei ali falando, nós vamos ter sempre sonhos, né? Se não tiver, sem Exato. graça, né? Mas o maior sonho é tu ter uma vida confortável na questão de saúde. Saúde. Porque isso é conforto, Uhum. né? Tu ter saúde é conforto. E a pandemia também trouxe isso e Muito. mostrou muito forte, né? E a gente viu quanto mudou no nosso segmento o sentimento das pessoas terem as pessoas que amam próximo, quererem lugares para viver melhor, mais feliz, próximos dessas pessoas. É verdade. Voltou aquele, eu sempre falo assim, que voltou o churrasco de domingo. Isso aí. Quando eu era pequeno, tinha churrasco de domingo de família. Sim. Até alguns anos atrás isso tinha parado. Uhum. E a pandemia trouxe isso de novo. Sim, a valorização de estar em família. O Exato. mercado ele se modificou, é cíclico, né? Mas ele acabou que ele teve uma mudança muito rápida. Hoje eu conversava ainda com um cliente, um pouco tempo atrás, talvez 2 anos, nós tínhamos ainda todos esses imóveis, todos eles integrados, né? Só os dormitórios repartidos. Hoje, com essa pandemia, com home office, voltou a ter essas casas e também apartamentos já com a cozinha separada. Por quê? Tu tá fazendo mais almoço. Por que antes estava tudo integrado? Dificilmente tu cozinhava. O pessoal vai dormir e vai fazer alguma coisa no final de semana. Com o home office, com esse trabalho em casa... A cozinha ficou maior e ela ganhou uma A importância gente precisa maior. cozinhar. Os filhos estão em casa, né? Então voltou, as casas e os apartamentos eles estavam diminuindo, eles voltaram a aumentar. Que Tanto legal. que os nossos imóveis com uma metragem superior, eles acabaram tendo voltou a ter essa saída. E as casas ali com 500, 400 metros que estavam no mercado, elas tiveram essa liquidez. Tava parado, tinha casas à venda Olha 2, só. 3 anos de rua grandes que não vendia. E com a pandemia voltou a vender. Olha só como a pandemia reconfigurou tudo, né? Foi uma mudança drástica em vários setores, né? E assim a gente costuma dizer, porque somos simples. Mas, como todas as pessoas, a gente gosta do que é bom. Claro. O que a pandemia trouxe? Essa coisa do churrasco, eu vou aproveitar mais os meus recursos. Vou ter os meus investimentos, sim, mas vou aproveitar também. Sabe? Então, eu vou também usar esse dinheiro para me trazer esses momentos de felicidade. Então, Conforto. Esse conforto. Então, a gente viu isso acontecendo. Então, a gente costuma, inclusive, observar o mercado e falar que o dinheiro não some, né? Ele troca de mão. Troca de mão. Desculpe, eu não posso fazer isso. Nossa. Ele não pode trocar. Não pode trocar de mão. Não pode trocar de mão, ele quer segurar o dinheiro pra ele. A Siri não engana. Isso é tão verdade que a própria Siri Ela compactua Pô, com isso, ela tá né? aqui junto com a gente pra te ver, né? Olha que coisa assim. Que metida, né? Não Que foi convidada metida. pra entrevista. É, e já tá aí Tem dando a uma- outra amiga dela que se mete também, né? Ah, Alexa. Ah, É as duas, né? Então, é verdade. Inclusive, elas estavam no clube da dança. Que loucura. Então, como no Clube da Dança, que é onde vocês se conheceram, né? Aham. reza a lenda. Reza a lenda. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, como é que surgiu essa Vai ficar ideia? estranho esse Vocês encontrar no Clube da Dança. vocês vão ter Foi que, o Juliano vocês que vão falou, ter vocês aqui vão ter que desmistificar isso Mas aí. Isso a aí, gente não falou explicar que era um direitinho. polidense. Agora você tá Olha, tá te falando. comprometendo. Agora Tá, te comprometeu, eu não sei. O rolê tá saindo. Quero que da Eu nunca fui vocês lá. me falem como que foi que surgiu essa ideia de vocês unirem essa expertise de vocês. Vocês falaram já que tem uma relação de mais de 12 anos, né? E isso, como que foi, assim, o que uniu vocês pra montar, então, a CNI? Trabalho. Tanto na primeira empresa que nós trabalhamos entre 6 anos e depois na outra onde a gente teve esse período, a gente trabalhou. Na verdade, eu acho que a gente fez... A gente nunca pensou em trabalhar junto na primeira empresa, nem na segunda. A gente até brigou na primeira. Não, olha só. Não é brigou, é... Se desentendeu. Se desentendemos, tipo... Mas desentendimentos são muito bons, porque Construtivos. ali a gente tira aprendizados, né? Eu acho que também, tipo, nos desentendimento ou falta de entendimento, não observar, não a outra pessoa, tu. Porque quando eu penso que tu vê algo de errado na outra, é dentro de ti. Tu tem que mudar. Então, são coisas que a vida te traz e que, graças a Deus, a gente consegue amadurecer e aprender. Sem Né? dúvida. Então,
quando eu falo que o que nos uniu, no meu ponto de vista, é o trabalho. Tanto na CNI, ou até mesmo na outra empresa, ou na primeira, a gente era os primeiros e os últimos a sair, e não é diferente hoje, né? E eu acredito que é isso. Quando a gente se torna empresário e tem uma empresa e começa a ir para essa parte de empreender, às vezes o primeiro pensamento é agora as coisas vão ficar mais tranquilas. Não, tu dobra a tua jornada. Sim. Agora que o game começou. Tu acha que tu não respondia o WhatsApp nem e-mail? Agora é que o bicho pega. E é isso, eu gosto disso. O Ronei também É que a gente, tem essa pegada. a gente se identificou nisso. Porque a gente não tem hora, a gente não tem sábado, a gente não tem... Por mais que tenha a questão que a gente quer estar com a família, dar as coisas, a gente sabe. A gente está se doando a mais agora. É um preço que nós estamos pagando. Só que a gente se identificou nisso. É tipo, vamos lá colocar uma placa. A gente não paga para alguém colocar uma placa. Se precisar, a gente vai lá com uma marreta, bota a placa, pinta de Sim, spray. não tem medo de botar a mão Se na bobear, massa. leva as crianças A gente junto, fez- já Exato. brinca. O Juliano já levou em atendimento junto. Isso aí. Eu imagino, claro. Exato. Isso é legal. Eu já levei. E isso a gente se identificou. A última venda que a gente fez desse empreendimento, o Valentim estava junto na última proposta. Eu não tinha que fazer. Fui pegar ele na escola, lembra que eu falei? E ele estava junto. Eu falei, eu tenho... Ele, não, tudo certo, eu também tenho um filho da mesma idade. E vida que Já segue. conecta, querendo ou não. Já tu conecta, até cria né? um vínculo aí com a Exato. pessoa. Eu já também E já é passei por assim, isso, sabe? aquela história. Então, Os clientes nos mandam muito mensagem, porque nós temos, a gente sempre, o pessoal vê que a gente está sempre incomodando no sábado, domingo, stories, coisa. Daí o pessoal às vezes nos pede desculpa no WhatsApp por estar falando com a gente. Mas esse é um diferencial grande, porque a gente não vai esperar na segunda para responder. Se a gente vê no sábado, 11 horas da manhã, Vender 2 horas emoção, da manhã, né? se eu Isso aí. acordei, eu vi Time. o celular, a gente responde. Sim, isso mostra que vocês estão abertos, que vocês são acessíveis, né? E que não tem, assim, essas quebras. Eu acho que isso também Não, é e bacana. às vezes é no fim de semana que a pessoa tá com tempo também pra olhar Isso, e tudo exato. mais, né? Agora, se o Ju, eu trabalhasse sábado e domingo, E o Ju não. o Juliano dissesse, quero comer castanhas, não quero trabalhar. eu vou, não posso porque, sei lá, eu tenho que andar de bicicleta, eu quero andar de bicicleta hoje. Tudo bem se é um evento, ele marcou, tudo bem. Só que se ele não quer atender um cliente porque ele simplesmente está com vontade naquele momento de andar de bicicleta, por exemplo, eu já iria atender. Isso agora nós somos diferentes. Tipo, se a gente tiver o cliente, a gente puder, a gente vai atender. Eu não vou andar de bike, não vou andar de bicicleta, porque eu simplesmente quero dar uma volta de bicicleta. Eu vou atender, e ele vai atender também. Isso é muito Daí importante. vem uma né? pergunta assim, mas a tua família não está em primeiro lugar? Sim, ela está. Como assim? Se eu vou atender, eu vou realizar essa negociação e ela vai me dar recursos para sair, Tu tá isso, priorizando tua família. Exatamente, eu vou conseguir prover para a minha família qualidade de vida. Então, eu prefiro viajar, ter momentos confortáveis e dar esse valor para minha família, com qualidade, e não ficar olhando o Lagoa Azul. Não, e outra, o Sério? dia da semana é só um dia da semana. Exato. Porque pra quem gosta, pra quem ama É o aquilo que mesmo. faz, todos os dias É, é um fim de exatamente. semana. Não tem final de Então, semana. pô, Não. anda de bike na segunda, que Isso daqui a aí. pouco tem menos movimento, vai estar com a família A na gente vai segunda, na- quando a maioria dos pais Tem daqui que ir a na pouco academia. não tá, né? Eu vou quando eu consigo encaixar. Sim, vocês prioridade têm a do trabalho. liberdade. A gente Claro. acha ruim quando tem feriado, né? A gente fica Sim. bravo quando tem feriado. É porque vocês gostam do que Exato. vocês fazem. Sim. Não é um fardo, não é Muito sextou, pelo graças a Deus. Não Isso, tem esse discurso, né? Isso é muito legal. Na verdade, é o segundou ainda bem que a gente É, pensa. isso aí. Não é o show. sextou, que bom que terminou a semana. É. Não. No domingo a gente já fica organizando a agenda para chegar é. na segunda tá Acho que essa acontecendo. leveza é, por isso, legal. e é por isso que vocês se destacam, né? É. É só a gente observar, assim, né? Conforme como que tu atua, as pessoas observam isso e aí o mercado responde. Então aí vocês vão se retroalimentando. Isso é muito bacana, muito, Muito. muito legal. E uma coisa assim, quanto mais a gente realiza negociações, ou quanto mais a gente entende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Todo atendimento ele é novo. Todo Sim, cliente, sempre tem um novo aprendizado, né? todo cliente vai trazer algo e vai levar um pouco. Então a gente vê isso, nossa, em toda negociação a gente aprende alguma coisa. Mas porque vocês estão de coração aberto e estão ali na boa, entende? Não e é nessa questão, fardo assim, que mesmo. tu fala, né, Juliano, de aprendizado, né, de cada negociação.
Vocês têm alguma situação que vocês podem compartilhar que seja ou inusitada, ou curiosa, ou engraçada de algum atendimento de vocês? A gente conhece algumas, mas eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo talvez não conheçam, enfim. Alguma situação na venda, numa visita, numa reunião com um cliente que vocês se recordam de ser curioso, que seria legal tu compartilhar, ou até de um aprendizado que tu obteve a partir de algum atendimento com cliente? São tantos que agora... Aprendizado, acho que... Todos. Todos, né? Aprendizado é todos. Isso com certeza. Mas essa pergunta pros dois, tá? Então pode se ajudar, se um já lembra. Me lembra alguma coisa. Momentos O teu legal é da janela, que cortou a tua mão e deu vários pontos, né? E tu vendeu. Ah, eu acho que eu lembro dessa história. Ele falou Quase perdeu a mão. Não, ele não é engraçado, né? Esse aí não é engraçado. Mas é inusitado. Eu falei que podia ser engraçado, inusitado ou curioso. Mas quase infartou a nossa gestora, lembra? O Ronei, coitado. Sim, imagina o pânico. Eu acho que a gente tem várias histórias. E uma história foi que marquei a gente gostou sempre de criar negócios. Isso é um ponto muito forte nosso. A gente não fica esperando o telefone tocar. A gente monta uma estratégia doida lá. Se não tem nada para atender, nenhum cliente para atender, eu vou parar, a gente vai conversar o que tem, para quem a gente poderia ofertar, por que a gente poderia ofertar. E uma vez, logo no início da profissão, eu liguei para um cliente, daí falei, André é o nome do cliente. André, fiquei sabendo que tu quer comprar um prédio. Assim, não, quero. Tá, eu até achei que seria um investimento inferior. Daí ele falou, não, um prédio assim, assim. Daí ele falou, eu estou amanhã assinando o contrato de um prédio que eu estou comprando. Mas se tu tiver um prédio para me ofertar, tu me mostra ainda hoje. E eu tinha um conhecimento de um prédio comercial, de um empresário aqui de Novo Hamburgo, e eu marquei. Porém, antes de ir mostrar o prédio, fui abrir para ventilar, para entrar iluminação natural no prédio, né? Quando eu ia buscar o cliente depois para ele chegar, tá tudo iluminado, bonitinho, ventilando. E eu fui abrir uma janela. No que eu fui abrir a janela, eu empurrei a janela, mas empurrei no lugar errado o vidro, e daí o vidro entrou para dentro da... Aqui tem até uma cicatriz, Foi gente. bem triste, gente. E daí o Juliano rindo. O vidro entrou para dentro do braço, ensanguentou, começou a jorrar sangue, e daí o pessoal botou um pano ao redor do meu braço e me levaram pro hospital. Me levaram pro hospital. Daí no hospital eu cheguei, eles olharam, não tinha cortado o tendão, mas tinha levantado, eles colocaram pra dentro, costuraram, e eu tava todo ensanguentado. Isso já tinha passado umas 2 horas que eu tinha que ter buscado o cliente. Ah, e ele lá esperando, tipo... Ele tava na empresa dele, né? Perfeito, certo? Achou, pô, Cara, sem desistiu. compromisso, nada. É. Eu peguei ensanguentado, com a mão enfaixada, com o braço que foi... Cortado, costurado. Costurado ali, né? Suturado. E eu busquei o cliente. Eu cheguei lá ensanguentado, com a camisa que eu tava, com a faixa. Que nem o Rambo. E até a esposa do cliente falou assim, nossa, agora tu vai ter que comprar esse prédio dele. E o Ronei, Bom, sim. Sim. É por isso que eu vim, inclusive. E acabou que eu busquei o cliente, levei no prédio, e o cliente comprou o prédio, acabou desistindo do outro negócio que ele assinaria no outro dia, e comprou o prédio. Então, é uma história inusitada, mas que fala muito sobre como tu é como profissional, né? Exato. Persistente, assim, né? Sim. Eu tenho a minha história, que a gente inclusive fez o vídeo ali no escritório, que foi quando, hoje, meus compadres, né? Eu marquei uma visita com um cliente e ele não foi. E eles não eram... tu não conhecia eles? Não, nunca tinha visto na minha frente. E eu fiquei em frente a essa casa que estava para vender, uma placa. Falei, pô, o cliente marcou comigo e não veio, né? Quando eu vi, veio um carro bem devagar, né? Vem a espinha, assim. E eu olhei estranho, o cara tava com uma perna engessada, dá pra ver assim dele. Daí a mulher dele olhou. Casa tá para venda? Sim, está à venda. Daí ela, bom, nós estamos procurando. Daí eu digo, tá, mas vamos olhar. Mas ela não me deu muita bola e saíram assim, sabe? Eu pensei, mas é uma oportunidade, né? Eu peguei, fechei rápido a casa, peguei e fui atrás deles, assim. Perseguição. Parei numa placa que tinha de par e botei o carro ao lado, assim, esse aqui é o meu cartão. Se vocês estão procurando algum imóvel, eu quero me colocar à disposição para mostrar para vocês. Eles acharam um pouco estranho, pegaram o cartão. Deu uns 5 minutos, me ligaram.
Ah, tu tá com a chave ali daquela casa? Não estava mais, porque eu já tinha entregado na Terra Mar. Tá? Ó, Terra Mar. Então, eles marcaram uma visita. E quando eu fui mostrar esse imóvel para eles, né? Na hora, na entrevista, eu identifiquei que não era uma casa que eles precisavam, né? E sim um prédio comercial. E semanas depois, eles compraram um prédio e logo depois compraram uma casa. Olha só. Então, toda a tua atitude foi uma atitude que tu Sim. teve de ir atrás, entregar o cartão, é que fez a Isso. diferença. Certo? Eles ficaram meio surpresos, tipo, Sim, esse cara sim. quer. Esse cara aqui é onde trabalhando, tá no meu cartão. Sim, né? esse cara, ele tá afim, né? Ele vai, Sim, tipo, me ele oferecer quer e um... precisa. É, isso é muito bom. É isso que as pessoas esperam, né? Tipo, tá, mas quando que o corretor vende? Quando ele precisa. Quando não precisa, não vende. Sabe? Então, e o que a gente faz? Então, independente se a gente fez um VGV de 5 ou 10 milhões na semana, se na outra a gente tem que colocar a placa, a gente coloca. Se tiver que pintar... Enfim, o trabalho ele é igual. Não vai ser o que a gente está fazendo que vai definir porque estão vendendo bem ou vendendo mal. Não. Se tiver que varrer a frente do escritório, a gente varre. Se tiver que passar um pano, a gente passa. No nosso escritório a gente rejuntou ali, final do ano, as pedras e trabalhamos limpando. É, não ter, assim, melindre A pra botar a bitoneira. mão na massa, não, né? Não, se é Não. pra fazer, vamos lá. Até os vizinhos exatamente. chegavam ali, eu queria ver com o pessoal que está cuidando. Não, somos nós. Tá, mas é o pessoal? Sim, somos nós. Porque era final do ano já, a gente queria logo abrir, né? A sede que a gente reformou, né? É. Que é uma sede própria hoje. Os pedreiros, entre Natal e Ano Novo, pararam. O acordo não era eles terem parado só num certo dia. Eles foram pra praia. Eles precisavam descansar, gente. Eles precisavam descansar. E nós tava ali, Vocês foram lá. a gente Fizeram. recolhendo entulho, tirando pedra, botando tijolo. Então, a gente realmente coloca a mão na massa, né? Sim, Então, de fato. Histórias inusitadas tem um monte, engraçadas tem um monte, tem algumas que tem... a gente já casou cliente, É a gente... verdade, que legal. gente. A gente já Tem um uniu. monte de coisa. Tem de tudo. Tem várias situações assim. Já mas, descasamos agora, né? teve uma situação que E- estavam na dúvida e com a compra do imóvel, Tiveram certeza. eles resolveram que realmente tinha que fazer a separação. É bom que daí vende dois? Mas numa pra cada um. numa boa. A gente né? fez a parte jurídica, né? É, Auxiliou. nós que Ai, que ajudamos bom. a fazer a separação. Ó, que show. Então, Mas daí venderam um pra cada um, daí não. É Por mais ou enquanto menos. só um. Aumenta. Aumenta. Terceiriza Por os enquanto só negócios. foi um. Trabalhamos com separação de casais, já pensou? Mais aumento de Mas- felicidade. Mas não queremos que ninguém se separe. É, Pode não. continuar Queremos que as casando. pessoas sejam felizes. Exato. É, felizes, independente de qualquer coisa, É né? isso aí. Exato. Fica difícil agora falar, mas a gente tem bastante histórias legais, assim, mas no, assim, de bate-pronto, assim, às Sim, vezes a sim, gente mas não... já, mas já deu pra render umas histórias bem, É, bem a do legais. Ronei não foi engraçada, Mas né? foi muito inusitada. Com Sim. certeza a pessoa que comprou também, né? Que vendeu, que comprou, na verdade, Comprou. ele também ficou... É um case pra ele Sim. também, né? Ele deve Imagina falar o cara pra todo ser mundo, aguentado. sem dúvida. É Sim. verdade. Bom, mas falando em imóveis também, vocês estão super nichados nesse segmento de alto padrão, né? A gente sabe que tá em expansão também. E a gente queria entender como é que é esse mercado aqui em Novo Hamburgo, né? Se vocês atuam basicamente em Novo Hamburgo ou outras cidades também. Como que vocês veem, né? Se esse mercado tá aquecido, como que tá? A gente trabalha focado em Novo Hamburgo e no Horizon, né? Então é uma escolha nossa por se manter focado, porque a gente vê que tem muito mercado em Novo Hamburgo, né? Então, quanto mais a gente entende, mais a gente vê que estamos certos em ficar, porque, enfim, a gente vê essa demanda, entende essa necessidade e somos realizados, né? Aqui no nosso Novo Hamburgo. Quem sabe amanhã, um dia, a gente pode ter nossas filiais e as nossas franquias, vamos lá. Mas a gente mantém Novo Hamburgo, né? Como é o cliente? Ele é igual a todos os outros clientes. Em que sentido ele é igual? Ele tem medo, ele tem os seus anseios, ele tem as incertezas e as dúvidas. E aonde a gente entra? A gente entra fazendo ele ter essa segurança de esse momento que ele está investindo, comprando ou vendendo, seja algo certeiro, né? Então, e como a gente faz isso? A gente trazendo a nossa experiência de outros negócios e também... Com a assessoria jurídica que vocês também oferecem, a né? Dani com a hoje ela Dani. vem com a bagagem ali do
do tabelionato com mais de 10 anos, com pós-graduação em Direito Imobiliário. Então, isso, todo um suporte, é, né? Pega isso- muito, né? isso sempre e foi é fundamental, né? Pra, tipo, fazer uma aquisição de um bem, né? Ainda mais os valores que vocês Exatamente. exige toda essa preocupação. E isso foi fundamental para nós escolher e ter a aceitação dela para trabalhar conosco na CNI. Ah, que bacana. Eu acho que acho, não tenho certeza, que a gente sempre quis tirar, porque o corretor, né, ele tem uma fama de picareta, né? Muitos Sim. falam, né? Uhum. E a gente quer demonstrar que não é assim. Existem Esse- atitudes e atitudes, profissionais E profissional. e profissionais. Então, então, é uma profissão que exige dedicação, é uma profissão que, assim como tu falaste, a gente conseguiu nichar ela bem no nosso segmento, porque a gente entende que Novo Hamburgo ele tem um alto padrão, né? Eu digo, alto padrão sempre tem que ser considerado para dentro daquela determinada cidade. Sim. Então, Novo Hamburgo, nós estamos bem nichados. Para quê também? A gente poder trabalhar de uma boa forma. Nós temos um setor jurídico próprio dentro do escritório, para as pessoas se sentirem seguras e enxergar naquele lugar, naquele escritório, na CNI, uma segurança e um conforto em fazer um negócio. São valores expressivos. Então, assim, nós trabalhamos hoje para ter conforto, né? Claro que para ganhar dinheiro. Então, da mesma forma que a gente está se esforçando para isso, a gente tem que entender que a pessoa do outro lado, tu não sabe o que ela passou para conseguir fazer essa aquisição. Então, a gente tenta da melhor forma deixar isso um negócio transparente, Ser um negócio empático também, né? exato, confortável, que essas pessoas se sintam como elas realmente têm que se sentir valorizadas e estarem num lugar que realmente entende daquilo que ela está buscando. Então, o nicho de mercado a gente entende por isso. A gente está nichado porque a gente quer saber bem Vocês do querem, que a gente tá vendendo. vocês querem ser especialistas, na verdade, vocês querem não, vocês são especialistas, né, em imóveis de alto padrão, e isso é muito bom, isso passa mais segurança, que é isso Foi a que nossa precisa. escolha, né? É uma às escolha. vezes a gente precisa tomar decisão, querer jogar pra tudo que é lado, Não funciona. pode ser arriscado, né? Mas Com olha, certeza. a gente tá tá chegou ao fim aqui dessa dessa primeira parte, a gente tem Viu muito. como passou rápido? Passou Mas não voando. acabou. Tem Ainda mais não uma parte? acabou. Tem mais uma Claro. parte, um momento especial, que agora é assim, não tem, o bicho pega mesmo. Agora que o bicho pega. Agora Meu é... Deus. Bota- agora chega bota de CNI, nossa- agora é só vocês. Bota a vinheta, Vitor. Meu Deus. Momento bumerangue. Vocês são, né, craques das redes sociais, sabem bem como ele funciona. É aquilo, é o Bate vem e e vai, volta, bate vem e e volta. vai. A gente vai fazer a pergunta, vocês respondam assim De forma que bem vem. dinâmica, De é forma- papum, que vem na cabeça. Pode passar também? E pode repassar? É, assim, Pode. o ideal é não tem passar, torta mas na se cara? tiver, não tem torta na cara. Torta na cara. A gente não providenciou, mas quem sabe num próximo No próximo, episódio. ótima ideia. Gostei da ideia. Vamos começar. Vamos começar. Aí, Se tu pudesse escolher uma outra área pra trabalhar, qual seria? Não me vejo trabalhando fora de corretor, a não ser de corretor de imóveis. Nem quando eu era criança, assim, eu sonhava em ser tal coisa. Bombeiro. Quando eu era criança, jogador de futebol. É. Ah, viu? Ele conseguiu extrair. Parabéns, lá. Show. E tu? Construtor. Fazer Olha. casas. E agora uma pergunta meio tensa, mas que faz parte. Um momento difícil da vida que tu acha que foi importante, mas que tu conseguiu superar, que traduz um pouco do que tu é hoje. A morte de 2 irmãos que eu tive, né? Isso decorrer hoje vai fazer 6 anos agora do último irmão e 9 anos do outro. O que me faz eu lembrar? E o que faz eu perceber? É sobrevalorizar o tempo que tu tem, né? Então, eu sempre, depois que aconteceu, os 2 faleceram com 37 anos, eu costumo falar, se eu passar dos 37, hoje eu já estou com 40, né? Eu passando, eu vou a 100 anos. Então, o que eles me ensinam? Eles me ensinaram a ter qualidade de tempo, de vida, muito mais do que
quantidade, né? Uhum. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor por ter passado por isso, esses né? lutos. O luto, ele faz tu refletir muito sobre a vida, né? Uhum. E imagina, se pra mim foi difícil, imagina pra minha mãe que perdeu 3 filhos, né? Uhum. Então, teve um outro ainda que eu não conheci, que era um recém-nascido. Então, eu penso assim, ó, foi difícil pra mim, imagina pra uma mãe, né? É. Então, esses 2 momentos, né, posso dizer assim, foram marcantes, né? Difícil. E eu me reinventei de novo, né, como pessoa, né, de entender e me colocar no lugar do próximo. Isso acaba que eu trago para os negócios, né? Sem dúvidas. Tudo que a gente passa, a gente acaba, né? Só somando. Esses 2 momentos foram outros momentos que eu tive a oportunidade de refletir o que eu estava fazendo, quem eu era e ser uma pessoa melhor. Sim, são divisores de água também, né? Exato. Viradas de chave. E Sim. tu, Ronei? Agora eu não sei nem o que falar depois aí da história do Ju. Um momento marcante durante a minha profissão, esses 13 anos, eu vou falar sobre o momento ali que realmente ali, até comentei antes, que eu eu fiz a escolha de me desligar de um lugar que eu estava confortável, de um lugar que eu estava em crescimento, para fazer uma aposta. A aposta era sair para uma empresa nova, onde eu virei sócio, enfim, e que quando eu saí... Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava até... Eu não acredito que ele vai sair. Então, assim, porque eu estava muito bem nessa outra empresa, realmente muito bem. Tá voando. Tanto que eu tinha comprado naquele momento um imóvel, me endividei, né? Sim. E a Duda faltava um mês para nascer e eu saí. Eu acreditei. E eu saí, me lembro até hoje, devendo 20 e poucos mil pro meu antigo... pro dono da empresa que eu trabalhava. Uhum. Porque eu fiz investimento no imóvel. Ele, naquele momento ali, ele tinha... Nós fizemos um acerto e eu fiquei devendo um valor para ele. Então, eu saí devendo 20 e poucos mil e eu tinha R$75 na conta. E a minha filha não tinha... minha esposa e eu não tinha plano de saúde e eu não tinha o dinheiro do parto. Faltando 30 Faltava dias. um mês. Pra Duda nascer. Então, eu tive coragem, saí. Em um mês, eu consegui fazer o parto da minha esposa particular. Em 60 dias que eu tinha solicitado para o proprietário daquela empresa onde eu trabalhava anteriormente, em 60 dias eu paguei o valor que eu devia a ele. Eu falei que eu iria pagar e paguei. Então, esse foi um momento marcante, que eu digo marcante, porque eu tive que ter muita coragem, né? Então, então assim, fui muito audacioso, né? E corajoso naquele momento em sair, faltando um mês ali para... Porque tu tinha uma visão também, né? Exato. Do então, que tu quer e tudo mais. Pra mim foi um momento tenso, assim, da minha profissão. Esse foi um momento tenso. Tenho dúvida, Tem outras histórias, Claro. mas foi um momento onde eu tive que acreditar, mas eu tive medo, muito medo. Então, Sim. Mas acho que foi faz com medo parte. Mas é bom mesmo. passar por ele, né? Foi com e medo lembrar igual. agora. Foi com medo igual. Eu também É. sei. Medo sempre teremos, mas a gente tem que enfrentar, mirar no medo e se jogar nele, porque sempre tem um aprendizado, né? Se as Sempre. coisas não tivessem dado certo, tu teria, com certeza, cancha, né? Pra ter superado aquele momento e tudo mais. Mas olha que legal ter essa crescente, né? As Poder pessoas- lembrar. O bom, ele faz tu viver e ter momento feliz. Agora tu aprende no difícil. É. As pessoas normalmente só veem a parte fácil. Aham. Só vê onde tu tá e dizem que tu teve sorte. É. Só Só vê os ele de recortes lancha. dos stories. É. né? Só vê Ninguém vê. ele de lancha. Com o cap de E não marinheiro. sabe Eu- o que foi, né? Pra chegar até ali. Então, É. Eu nunca vi ele com o cap de marinheiro que eu dei. Tu tem que fazer a fotinho. Que Viu que já houve figura. uma reclamação. Vamos, Tá, Vai lá, vai próxima, que meu Deus Meu do céu, Deus. vocês são, Olha. é muito conteúdo. Vai lá. Um livro pra indicar. O Juliano indica melhor que eu. Não, por favor. Não precisa ser livro, pode ser música. A Lei do É. Triunfo, Napoleão Hill. Ah. Esse livro é um manual. A Lei do Triunfo. E uma música? Bah. Do Naldo. Não sei. Se joga. Joga. Gostei. Eu Cara da gostei. dança. É. Bom, fica aberto. Vocês têm um livro ou uma música, Uhum. ou um conselho ou uma dica de vida que vocês acham assim que seria interessante compartilhar para quem tá nos assistindo.
Bom, o livro eu falei, né? Algum conselho que tu já tenha recebido, que te marcou, ou algo que tu gostaria de repassar, assim, pra alguém, sabe? O que eu penso, assim, sobre a vida não é o que acontece comigo, é como eu lido. Entendeu? Então, as coisas podem acontecer. É eu que vou definir o meu futuro, enfim... Eu que defino, não é o que acontece comigo. Isso é legal, isso é um Sabe? ótimo conselho, porque às vezes a gente se coloca como vítima ou refém da situação, mas na E tu verdade... quer revidar, às vezes, alguma coisa... Não, a tipo, gente é mal. protagonista, a gente tem o livre-arbítrio de E o como... poder de mudar, de né? mudar, só depende de nós, né? E música, todas as coisas do Fernandinho, é uma música que eu escuto bastante, assim, que me dá força quando as coisas dão certo, né? Todas as coisas do Fernandinho. É, É uma música gospel. Eu não conheço. Legal. porque eu sou uma pessoa que tenho o hábito de orar Uhum. e sempre coloco para Deus as coisas que vai acontecer na minha vida, tanto coisas difíceis, coisas fáceis, e a primeira coisa que eu faço sempre é agradecer. Muito, agradeço por estar aqui, por levantar, por poder estar caminhando, sabe? Acho que a gente às vezes acaba esquecendo de tanta coisa boa que a gente tem. A gente não tem problema. A gente tem momentos difíceis para resolver. Problema a gente não tem, sabe? Então, essa música acaba às vezes me dando uma equalizada. Sim, te Ai, coloca Sai no da prumo. CNI às 10 horas, 9h30, ou levanta 5, 6 horas para fazer, acaba dando um combustível, né? E tu, Ronei? Um conselho, uma dica. Eu vou vir de encontro aí acho até com o nosso podcast aí, conversa, na questão de como a gente se consideramos dois empreendedores, né? Eu acho que todo mundo é empreendedor na sua vida profissional. Pessoal, tu tem que empreender de uma forma ou de outra. Então, as pessoas têm que acreditar mais em si própria, né? Porque a gente tem muita diferença. Isso eu aprendi até com o Ju, porque como eu sou muito metódico, eu penso muito no que pode dar errado também. E o Ju acredita muito. Ele bota na cabeça dele, ele coloca na cabeça dele, tipo, Sim, ele é isso vai muito acontecer. positivo. Exato. Se eu falar assim, cara, mês que vem a gente tem que vender 10 milhões. Ele falou, a gente vai vender 10 milhões. Então, Que legal. Parece a gente. então isso eu acho que eu aprendi... Um baliza o outro, na verdade, Isso né? eu aprendi muito com ele, assim, que eu sempre falo que eu não conheci outra pessoa mais positiva que ele. Então, acho que isso é uma coisa que faz mudar a vida da gente, é acreditar em nós mesmos, em acreditar na nossa capacidade, e quando a gente quer uma coisa, a gente tem que pensar que a gente pode alcançar aquela coisa, que a gente vai alcançar aquilo. Agora, se tu ficar pensando que para mim não é possível, porque a Semira já alcançou... mas se a Semira alcançou, eu não posso alcançar. Tu pode alcançar mais, se tu quiser, mas vai depender do teu pensamento. O que tu quer. Do que tu E quer. não é uma competição, né? A gente quer que todo mundo alcance. Exato. E linkando o que o Ronei falou, eu sou uma pessoa melhor organizado financeiramente, porque eu pego essa parte de também se conter mais e acabar investindo, né? E pensar também na frente como esse dinheiro vai te trazer benefício. Então, da mesma maneira que eu penso sim em ser arrojado e sou para a gente estar fazendo mais grana, capital, enfim, patrimônio, tem que ter também esse balizador de tu segurar, porque quando vê, tu acaba saindo fora e... Né? Tem que ser um crescimento sustentável. Eu acho que entender e respeitar, tipo assim, uma coisa que eu aprendi e venho e me trabalho, é um exercício, é escutar. Falou, alguma coisa vai te trazer de benefício, né? Tipo, se tu não gostou é porque é verdade. É verdade, né? Vocês acreditavam em algum momento que vocês podiam estar fazendo Não. um podcast hoje? Aí- Nunca. A gente não acreditava que ia ser capaz de fazer as perguntas, né? Na Sim, a gente já verdade, tava pensando até uma jornalista pra fazer. É exatamente isso. A gente não se via à frente de um Depois eu negócio passo o WhatsApp também. da Fátima. Assim. Ela tá sendo do encontro da Globo. Sim, Sim. a Fátima Oportunidade. perto da gente. É. Aí é que tá. Né? Eu vejo que vocês estão sendo muito melhor do que ela. Né? Deixa ela nos encontros lá. Quero Bom, ver se se ela o olhar no Juliano tá YouTube. falando... Eu quero ver se ela olhar no YouTube isso. Globo. Mas é legal que a rapaz. gente tá falando sobre pessoas, enfim, a gente também quer saber se tem pessoas que Tem que inspiram perguntar vocês. do William Bonner, mas não. Eu prefiro o William Bonner, mas tudo bem.
pessoas que inspiram. Eu acho que são Isso. duas... parte mais pessoal, mais íntima, eu acho que familiar, seria minha mãe, pela questão da humildade no modo dela ser. Foi o jeito que eu fui criado. Então, eu não vejo como degenerativo, eu acho algo muito positivo ser humilde. Ai, total. Então, eu acho que dela, ela foi meu case nessa questão que se eu não fosse, daqui a pouco, não conseguisse tratar as pessoas dessa forma, será que eu ia estar aqui hoje? Será que eu conseguiria empreender? Eu não gosto quando uma pessoa não é humilde na maneira de falar comigo. Então, por isso que eu acho isso algo essencial. Tu não tá se menosprezando nem nada. Tu tá sendo educado, tu tá sendo... A pessoa tá se... Eu penso que a pessoa se sente mais importante e gosta de estar na tua presença. Então, Não, acho é um valor muito importante. Exato. Então, e de forma profissional, eu acho que eu admiro, assim como às vezes a gente até fala no escritório, falando assim de empreendedores, empresários, até da nossa região. A gente tem vários empresários de sucesso na nossa região, a gente tem clientes que são empresários dos mais variados ramos. Segmentos. Então, eu tenho alguns que eu admiro mais, o Juliano tem alguns que ele admira mais. Então, tem muitos empresários de muito sucesso aqui na região, que é muito legal a história deles. Então, são pessoas que eu admiro. Sim. São inspirações, São né? inspirações. Então, uma galera nova também, pessoas novas, que tiveram sucesso empreendendo. Então, essas pessoas eu admiro pela força de vontade, por tudo que elas passaram. Muitas coisas a gente não sabe do que elas passaram, né? O que se passou por trás. Então, eu admiro pela garra e por onde eles chegaram até hoje. Eu acho que isso é uma Isso é legal, uma a gente admiração. conseguir admirar o outro, né? E se inspirar. Isso é bacana. Isso mostra também essa questão da humildade. Porque tu só consegue enxergar o outro no momento que tu tem humildade pra isso, né? E aprender com as outras pessoas, né? Exato. E tu, Ju? Juliano? Como pessoa, né, que eu convivi próxima, é minha mãe também, não tem como ser diferente, né? Passar pelo que ela passou e continuar de pé, vivendo e vida que segue. Não é assim, né? Então, vocês são mães, vocês sabem, uma ou barra. melhor, vocês nem imaginam Não, como a gente devem nem ser, imagina. né? E nem quer Então, imaginar, né? É não. horrível. É mais Sim. do que um pedaço que acaba deixando pelo caminho da vida e mesmo assim se manter forte, porque a vida segue. Como empreendedor, Elon Musk. Por quê? Porque o cara se reinventa praticamente diariamente, né? Então, não só pela Tesla, não só por outras Sim, mas ele é invenções. visionário, né? É um cara patinho, foda. O cara que... Sim, que ele acaba quebrando todas as regras, Ele vai trazendo com- tudo com uma nova os perspectiva. carro elétrico, isso já existe há... Sim, olha que Ele bacana. botou isso, né? é. Então... Muito show. E ele também vem com outras... Não só isso, acompanha ele, o trabalho dele e tal, ele tem inúmeros tipos... Sim, onde de ele toca a mão. Vira ouro, exatamente. É Midas, né? Então ele tocou a mão, virou ouro. Então, como empreendedor aí, quem sabe a gente chegue perto do Elon. Imagina, Roney Tower Falcon Center. Olha! Mas- Os Elon Musk do Vale do Sinos. Timete, não Olha. duvide, acredite. Não isso duvide e aí. acredite, né, Ronei? Isso O aí. Roney Tá, com uma agora. Ferrari ou com Bentley. E agora, Bom, agora a é última aquela. pergunta é uma pergunta assim, saia justa. Mas foi. Não precisa ser um segredo, né? Mas enfim, alguma coisinha que, né? Que ninguém vocês- sabe sobre que vocês. Ninguém sabe sobre vocês. Não precisa ser, uma revelação. Não precisa bombástica. comprometer ninguém, a gente É. quer que tudo seja mantido aqui, Que mas as assim, pessoas não sabem uma sobre o Juliano. mania, um toque, enfim, que ninguém sabe que vocês têm, que vocês Que agora é o lado B mesmo, Ah, o entendeu? meu estoque eu mantenho eles escondidos. escondidos. Eu alinhei o copo e a garrafa o tempo inteiro, vocês não viram, né? Eu não vi, eu não prestei atenção. Mas eu me contenho, né? É. Mas uma coisa que ninguém sabe, acredito que ou os clientes, até porque a gente não fala sobre religião, futebol e... Uhum, sim, tem alguns as assuntos coisas. que é melhor Mas preservar. eu sou colorado. É colorado? Sou Eu também sou colorado. colorada. Aí, Ih, eu também. Ó, o Ronei Tô de cara. perdido. Eu não quero estar aqui nessa sala. E tu?
Eu sou gremista. Ah, tá, mas uma Tá, outra. Mas a além. gente fala, são coisas que a gente não comenta, né? Futebol, Sim, política, sim, assim. sim. A gente nunca conversou Mas sobre a gente não somos fanáticos. É legal. Sim, sim. Eu acho que o D'Alessandro até joga ainda no Inter. E o A gente Darley é o escuta- goleiro do Grêmio, Ah, mas a parece. gente também não é. Nós Não. não somos fanáticos. Não, nem um pouquinho fanático. Tu falou toque. Quando fala toque, eu já me veio na cabeça. Eu entro no escritório, eu alinho o tapete da entrada, eu alinho as mesas de centro na frente do sofá. Eu vou pro corredor onde a gente tem uma brinquedoteca, eu alinho as poltroninhas das crianças, olho pra sala de reunião e normalmente medo. alinho as cadeiras. Ah, isso ninguém sabe, É, né? Porque então, ninguém tá aí no teu As dia a pessoas dia. chegam lá, tá tudo organizado? É, o Ronei Sabem passou quem por foi. aqui. Exatamente. Então, eu sou muito de cuidar dessas coisas, assim, que às vezes até eu fico meio apavorado que eu tô fazendo aquilo lá, mas eu não... Sim, mas não pode fugir dos teus Tá, olhos. agora eu seguro. preciso te perguntar. E a bagunça do quarto da filhinha? Deixa rolar assim Não, no ou... quarto daí eu nem entro. Ah, sim. É, permite. porque é um campo, o ali campo não dá pra deixa se preocupar com deixar. aquilo, né? Mas isso é, vendo pela parte boa, quando a gente entra no imóvel e vai fazer as fotos, ou quando a gente vai visitar, eu alinho as cortinas, eu olho se tá as cadeiras alinhadas, se não estão tortas. Então, isso acaba Claro, agregando. Cada um do seu jeito. Eu, Sim. tenho- do seu jeito. eu alinho os rótulos lá das garrafas na CNI, que a gente tem como decoração, e os enfeites e os rótulos da nossa... Quando chega lá nossas flores, né? Só que eu só passo e giro e saio, sabe? Mas são coisas minhas, sabe? O Ronei é mais explícito, ele Detalhista. vai... Ah, eu já vou arrumando. Não, se sai. tiver um do lado, ele já sai. É, mas é legal porque, assim, mostra o que os dois têm preocupação com os detalhes. E isso é fundamental pro negócio de vocês. A gente tá muito, muito feliz de vocês terem topado, aberto o coração de vocês, dividiram coisas que a gente não sabia sobre vocês, eu não sabia Como de tu mesmo coisas... falou que os clientes também não sabiam, É, que não né? sabiam. Então, assim, a gente tá muito agradecida por vocês terem topado, estarem aqui. A gente sabe que o celular de vocês tá bombando de mensagem. Vocês deixaram um pouquinho de lado para poder se dedicar. São pra... merecedores, né, desse sucesso também, É, né? E a Amém, gente é obrigado. muito gratas, né, De por poder estar tá compartilhando junto. também dessa história, de uma poder certa forma. contribuir de alguma maneira, né, com ela e de vocês terem aceitado estar aqui, porque foi muito bom conhecer um pouco mais de vocês, né, os seres humanos que vocês são, e ficou mais claro ainda que a C fala bastante, né, ela convive mais com vocês, então ela fala bastante sobre isso, assim, dessa pegada que vocês têm, que são divertidos, mas ao mesmo tempo super comprometidos e tal, e eu pude sentir aqui na pele que é real mesmo. E pra fechar esse episódio que tá lindo, que vocês aí que vão assistir, que vão poder acompanhar todo esse episódio, eu quero que tu faça uma imitação de fechamento, né? Pra quem Escolhe tá o nos personagem assistindo. favorito, Escolha, receba. O Cortella mandando os Ah, clientes ligarem pra E CNI. curtir a CNI. E curtir Isso. e acompanhar o Instagram. Mas agora não consigo pensar, vocês pegaram de saia justa. Podia ser até calça, mas é a saia. Falando sobre o mercado imobiliário de Novo Hamburgo, esse que é um mercado que está em ascensão, podemos dizer que tem novidades essas que os clientes vão saber pelas redes sociais e também aqui pelo nosso videocast. Ah, show de bola! Muito obrigado, Ronei. Muito obrigado Nós pela que presença, agradecemos. pelo bate-papo. Foi muito bom. Juliano Desculpa também. o errinho do nome da Ah, desculpa, pequena, é mas já foi uma realmente premonição. Duda no País das Maravilhas. É, Isso isso já aí. fica, né, já tá tudo certo. Eu acho que é o do nervosismo, mas no fim deu tudo certo. E muito obrigado. Continue, então, acompanhando os nossos episódios. Se inscrevam no nosso canal, porque tem muita história aí. Compartilha com os amigos, com todo Isso, mundo. tem muita história bacana. Então, fiquem ligados e acompanhem. Até o próximo. Até, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.